Bom, hoje a gente vai falar então sobre os pós-operatórios que aparecem mais comumente na nossa prática diária. Os casos de pós-operatório mais comum que aparecem na nossa prática são as fraturas, e aí a gente tem as fraturas de falange, as fraturas de metacarpo, as fraturas de radiodistal, que eu acredito inclusive que seja a de maior volume, já que ela representa 1/3 de todas as fraturas atendidas em pronto-socorro, as fraturas de cotovelo. E nas fraturas de cotovelo a gente tem um grande desafio, que é ganhar a amplitude de movimento completa. Então, sobre as fraturas de mão, eu tenho a dizer para vocês que elas são muito comuns. E as fraturas de metacarpo, elas representam 1/3 das fraturas da mão. Essas fraturas de metacarpo, ela tem uma importante relevância econômica e existe um interesse de que o paciente se recupere logo e volte logo às suas atividades normais. Não existem muitas evidências, nada muito significativo, com significância estatística, de que o tratamento conservador ou cirúrgico tenham alguma diferença no resultado final do paciente. A diferença é que quando eu tenho uma fratura estável, que não era deslocada, né, lá no início, eu tenho uma fratura estável, o paciente já pode iniciar o processo de reabilitação bem cedo. Mas eu preciso levar em consideração as particularidades de cada as particularidades de cada paciente, o tipo de lesão, a maneira como ela foi tratada e linkar tudo isso aos meus conhecimentos teóricos que eu já adquiri durante todo esse tempo de vivência em terapia da mão. Na minha primeira semana de tratamento, que geralmente a gente recebe o paciente ali pelo 5º, 7º dia de pós-operatório, eu vou ter uma cicatriz bem recente, com os pontos ainda ali. Então eu começo de leve uma massagenzinha friccional em cima da cicatriz, já começo a inserir meu paciente nessa relação dele com a cicatriz, sem forçar demais. O controle do edema é importantíssimo, porque esse edema depois vai virar uma cola que vai provocar rigidez. Então, nesses primeiros encontros, a gente vai fazer uma boa drenagem, uma massagem retrógrada, com o objetivo de fazer uma drenagem desse edema. A gente vai verificar o quanto de dor tem o meu paciente. E aí eu posso entrar com condutas para aliviar a dor, eu posso entrar com uso de gelo, eu posso usar um ultrassom, eu posso usar um TNS para aliviar a dor do meu paciente. Eu tenho que dar para o meu paciente orientações sobre o posicionamento, manter a mão elevada para evitar o edema e também muitas vezes o posicionamento nos ajuda no alívio da dor. A gente começa a trabalhar as amplitudes de movimento das articulações que estão livres, das articulações que foram liberadas pelo médico, os movimentos aqueles que a gente já está liberado para começar. Então eu posso começar alguma coisa de deslizamentos tendinosos, né? Bem dentro da capacidade do paciente, da tolerância do meu paciente. E, de novo, eu vou entrar com as orientações para casa. É nesse momento que eu vou ensinar, que eu vou educar, que eu vou orientar o meu paciente. Na segunda semana, geralmente o paciente retira os pontos. E aquela cicatriz já está um pouco mais madura, já está um pouco mais rígida, eu já não tenho em alguns dias eu já não tenho a presença das crostas em volta da cicatriz, então eu posso começar uma massagem um pouco mais vigorosa,
ali nos bordos da cicatriz e sobre a cicatriz, e conforme eu tiver a cicatrização direitinho, eu posso iniciar uma ventosa. Conforme estiver bem fechada aquela região, começa uma ventosa para ajudar na mobilidade dessa pele, porque é muito importante que eu tenha uma pele móvel nessa região da cicatriz. Na quarta semana, eu já vou ter um paciente muito mais seguro, o paciente já vai estar bem mais próximo da gente, já aderiu bem mais ao tratamento. Então eu vou poder ir mais adiante nos meus exercícios de ganho de amplitude de movimento. Eu já vou poder fazer uma massagem mais vigorosa, já começa a descontinuar o uso da órtese. Então geralmente o paciente usa a imobilização para sair na rua e em casa já fica sem a imobilização. Então eu posso incentivar o meu paciente a usar a mão para algumas coisas quando estão em casa. Em algumas atividades de vida diária eu já vou incentivando o meu paciente a fazer uso dessa mão. Geralmente é na sexta semana que é liberada a imobilização desses meus pacientes. E aí sim ele pode verdadeiramente começar a fazer todas as suas atividades. Nesse momento eles sentem muita dor, eles sentem muita falta daquela órtese que ficava oferecendo aquela segurança, mas entra o nosso papel de começar a treinar alguma atividade de vida diária, fazer alguns exercícios de coordenação, mostrar para o paciente o que ele já é capaz de fazer. A gente já pode estar fazendo nesse momento alguns exercícios de fortalecimento com resistência para as articulações adjacentes. Então já posso ir, no caso de uma fratura de punho, já posso ir fortalecendo os dedos, já posso ir fortalecendo o polegar. Estou trabalhando também o cotovelo do meu paciente, para efetivamente, na 8ª semana, eu começar o fortalecimento daquela articulação que foi afetada. Então é na 8ª semana que a gente começa a fazer, começa a ter condutas com carga para a articulação afetada e começa a liberar o paciente para algumas atividades um pouco mais pesadas. Claro que isso sempre com acompanhamento do raio-x, a gente estando de olho no que está acontecendo no raio-x, se a gente tem uma boa consolidação, se o osso está indo bem também, senão a gente está correndo o risco de estressar esse osso. Quando a gente chega no 3º mês de pós-operatório, é que a gente começa a ter um ganho proprioceptivo das articulações. E aí entra o nosso trabalho de recuperação da propriocepção, o treinamento da propriocepção. Aí também a gente vai começar o treino da função daquele paciente, com o que ele trabalha, o que gosta de fazer. O treino do gesto esportivo também no paciente que tem alguma prática esportiva. É claro que naquele paciente atleta as coisas têm que ser mais rápidas, né? Mas no normal, naquele indivíduo que tem uma prática esportiva normal, assim, no dia a dia, a gente nesse 3º mês começa o treino proprioceptivo e do gesto esportivo também. Naqueles pacientes que ainda tem alguma limitação de movimento, é no 3º mês que a gente vai poder entrar com os alongamentos mais vigorosos. Os alongamentos plásticos, então a gente posiciona o paciente em determinada amplitude de movimento, vai até o máximo de amplitude de movimento, e deixa ele ali naquela posição para ir ganhando o comprimento dos tecidos. Aqui já é um momento bem seguro para a gente realizar esse tipo de conduta. Do 4º ao 6º mês, a gente já está numa fase final de reabilitação. Alguns pacientes no 4º mês já têm alta,
Outros pacientes ficam com a gente até o 6º mês, ou talvez até um pouco mais além, mas entre o 4º e o 6º mês é a nossa fase final de reabilitação. Nessa fase, os exercícios pliométricos, eles vão fazer um treinamento associando força e velocidade. E aqui o nosso paciente já está apto. No 6º mês, geralmente o paciente tem alta e está liberado para o retorno total às suas atividades, independente da fratura que ele sofreu. Se ele sofreu uma fratura de falange, uma fratura de metacarpo, uma fratura de punho, cotovelo, se eu tenho uma boa qualidade do osso, se eu já tenho uma boa consolidação, o paciente já está liberado pelo médico para voltar às suas atividades. E a gente vai, nessa fase final da reabilitação, fazer esse acompanhamento, fazer gradativamente esse retorno do paciente à sua vida normal. E aqui eu tenho algumas observações para dar para vocês. Muitos estudos já mostraram que o estresse doloroso, o exagero das condutas, provoca um aumento na produção de fibroblastos e isso vai nos levar a uma importante rigidez. Principalmente quando eu trato o paciente de fratura de cotovelo. O cotovelo tem uma resposta muito rápida ao estresse e a gente chega até a calcificação heterotópica naqueles pacientes que sofrem muito estresse doloroso na articulação durante a terapia. Outro fator sobre a dor é que eu preciso que o paciente consiga fazer as atividades em casa. Se eu faço uma sessão de terapia muito forçada, o paciente vai chegar em casa e não vai fazer nada. Então vai ser 1 hora de terapia, 23 horas sem fazer nada. E ele vem amanhã, ou talvez só depois de amanhã, e não fez nada das nossas condutas propostas. Outro ponto que é importante, que já me aconteceu, foi o paciente que fez uma fratura supracondiliana e percebe, depois do início da fisioterapia, que a mão não mexe. E aí é muito comum, nos casos de fratura supracondiliana, a gente ter uma paralisia do nervo radial. Então essas condições podem vir associadas com uma fratura e também a gente tem que estar de olho. Por exemplo, num paciente de fratura de punho, ele pode vir a depois de um certo tempo, principalmente o paciente de tratamento conservador, mostrar sinais de uma compressão de nervo mediano. Então a gente tem que ficar alerta a essas possíveis complicações.